finalmente um vídeo de vilões. Bombe de vídeo de vilões aqui, porque todo mundo tá pedindo muito vídeo falando de vilão, gente ruim, gente do mal. Então junto com esse eu vou lançar outros também sobre vilões. E no final do vídeo eu vou ter uma novidade pra vocês aí do canal, então fica até o fim. Eu sou o Steve, e se dá like e se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo. Aproveita e dá aquela hypada pra mostrar que vocês estão gostando dos conteúdos e bora! Eu sei que tem vilão que é dito como os mais fortes e fodões, mas a gente vai usar o guia oficial como base. Então vários aqui podem estar bem ruins, mas estarem em um nível alto, porque lá eles dão 1 a 5 estrelas em 3 categorias: poder, inteligência e perigo. No total, 15 pontos. Então a lista vai ser de quem tem mais pontos ganhar. Então bora começando para os que não conseguiram entrar nem no top 5. Os que ficaram de fora e que não se qualificaram foram o Obscurium, que foi o capacho, né, do Voltor durante a 8ª temporada e claramente tinha um crush no Voltor, tá? Eu shippo bastante. E ele ajudou durante o primeiro arco da temporada a roubar a luz das estrelas pro Voltor. O nome dele real é Arjen e ele é irmão da rainha Dorana de Lumena. Mas como ela que comanda, ele era meio que esquecido e deixado de lado. E aí por ciúmes e raiva, ele invocou o Voltor. O Voltor prometeu pra ele, né, que ia dar poder pra ele. Junto com ele tem os bichos que ajudam ele a comer as estrelas e que ele comanda. E é isso. É só isso. O máximo que ele faz de poder que ele mostra é abrir portais, mas a gente não sabe se é um poder dele ou se é um poder dado pelo próprio Voltor pra ele também. O Brafelios também fica de fora e eu não preciso de muita explicação. Ele é irmão da Kalshara e ele nunca foi muito do mal. A Kalshara meio que forçou ele a se corromper com a magia selvagem, né, e virar um mutante, e ele virou esse bicho meio cachorro. Ele tem poderes de bruxo, né, ele faz magia e ele consegue, por exemplo, telecinese e tacar alguns raios através do diamante que tem no chapéu dele e analisar os bichos, né, pra ver se eles são uns animais que têm o poder supremo. Mas fora isso ele não faz muita coisa. Mesmo conseguindo voltar no tempo, ele também não consegue fazer muita coisa também. Ele é bem fraquinho, é bem bobão. Ele é bem o capacho mesmo da temporada, sendo a vilã principal a Kalshara. Até porque ele com o poder supremo dos animais encantados, ele perdeu, né, pras Trix ainda. Então, né, E por último, o Keborg, que eu tenho certeza que ninguém vai lembrar de nome, mas é o clone do professor Avalon que o Darkar mandou pra Alfea lá na 2ª temporada. Ele quase não aparece, ele voa e tem magia básica mesmo, né? Então, é isso. Então agora bora sim pro top 5, que são personagens que realmente são fortes. O 5º lugar fica com alguns membros do Bruxo do Círculo Negro empatado, o Anagan e o falecido Duduman. O Anagan, ele tem super velocidade e o máximo que a gente vê de personalidade dele é que ele gosta de ser melhor que os outros e também ele gosta de flertar muito com a Flora, né, principalmente com a Flora. A fada da natureza! Se não fôssemos inimigos declarados, seria minha preferida. Muita gentileza sua. Aqui! Oi? Ele consegue redirecionar os ataques, aparentemente. Não lembro se isso é uma habilidade de todos os bruxos, mas eu lembro que faz isso bastante. Tipo, alguém joga uma bola de energia, uma bola de luz nele, ele consegue rebater. E ele tem magia negra igual todos os bruxos do Círculo Negro. Ele também, aparentemente, consegue... Não é aparentemente, é o poder dele. Eu tô doido já, gente. O vídeo nem começou, eu já tô doido. Ele consegue ter super velocidade, mas a gente não sabe o limite dessa super velocidade. Porque, às vezes, as Winx voando, né, conseguiam acompanhar ele. Então, né, a gente não sabe se consegue ser uma super velocidade estilo, tipo, mega rápido, estilo Billy Thunderman ou Flash, ou se é só uma super velocidade mais ok, assim. Infelizmente, a gente não vê muito sobre ele, né. Eu acho que é o mesmo tipo de velocidade que as Winx têm nos Zumix, né? Zumix não, Speedix, que são as super asas do Believix, que elas ficam super rápidas, né? Mas tá bom. O outro que fica junto com ele é o Duman. O Duman, ele é o mais punk deles, né? E ele tem poderes de mudar de forma. Eles tratam na 7ª temporada esse poder de mudar de forma em animais, um negócio incrível, né? Mas o Duman consegue fazer isso desde o começo. Ele, né? É o poder dele, basicamente. Uma pena que antes da gente conhecer bastante sobre ele, no final da temporada, depois que os bruxos eles batem de frente com as Winx e tal, um monte de coisa, os poderes do Duman começam a sair do controle, né? O Nabu fala que a energia mágica dele tá ficando, né, doida. E que se ele ficar usando muitas transformações dele, ele pode acabar entrando em colapso. E é o que tava acontecendo, né? Ele tava morrendo, basicamente. As fadas, né, da Síbila tentam curar ele e ajudar ele, mas não conseguem. O Nabu consegue achar qual é a origem, né, desse problema, dessa doença dele, mas ele ataca o Nabu e leva o Nabu embora. O Riven vai
vai atrás pra tentar ajudar ele e o time vai chamar os outros especialistas. No final eles vão todos parar no Parque de Gardenia e lá acaba rolando uma luta muito da hora e o Nabu sola ele porque ele simplesmente decide tentar matar o Nabu e não quer aceitar ser ajudado, porque na cabeça dele ele conseguiria solar o Nabu e os especialistas e os bruxos iam conseguir realmente acabar com todas as fadas da Terra. Não sei qual era o plano dele aí, mas tá bom. No final ele acaba morrendo mesmo, né? Por falar nos outros bruxos, o próximo no top 4 tem outro dele, que é o Gantlus e o Acheron. O Gantlus, oi gente, que nomezinho. Ele é um dos bruxos mais fortes do Círculo Negro, tá? Porque ele é o bruxo da destruição. Ele normalmente é visto jogando ondas sonoras igual a Musa, ele bate palma e tá com um raiozão, um negócio assim. Ele consegue fazer coisas tremerem, terremotos, abrir crateras e coisas do tipo. Ele é muito bom em poderes de porrada mesmo, assim, negócio físico. O que é raro em Winx, né? Porque normalmente todo mundo usa só magiazinha. Ele também, aparentemente, por algum motivo, consegue rastrear e sentir onde as pessoas estão, onde as coisas estão. Ele faz isso com o Arthur, né, que é o cachorro da Roxy, com a própria Roxy e assim vai. Ele também, ele consegue dar poderes pros outros, né, igual todos os outros bruxos, né, porque eles fazem isso com a Mitzi e as amigas dela e tal, mas ele, diferente dos outros bruxos, ele é o que mais parece ter sentimentos, sabe? Ele normalmente é o que sempre ajuda e protege os outros bruxos, né? Normalmente eles só ficam, tipo, lutando por si só e ele é o que fica vendo as costas dos outros e tal. Por mais que ele seja o bruxo da destruição. Ele é o conhecido, pelo menos pra mim, como o bruxo do chapéu. Porque ele tá sempre com esse chapéu ridículo aí. Desculpa, mas eu achei esse chapéu dele meio ridículo. Mas ele é legal, ele é legal. Eu queria também poder ver mais dele, mas ele não aparece quase nada, né? Junto com ele, a gente tem um vilão que eu concordo em estar aqui no top 4. Na verdade, eu colocaria ele até em 5 se pudesse, mas temos o Acheron. Porque o Acheron, ele é um vilão burro. Muito burro. O que é a do Acheron? Ele foi um dos maiores feiticeiros, se não um maior, depois pra mim, do Valtor, né? Depois do Valtor, da dimensão mágica. E ele tem poderes assim de fada, né? Aparentemente, mas também consegue ter magia negra, né? Muita magia negra. Ele criou o Legendário, que é um livro onde você tem todas as histórias e lendas, tanto da dimensão mágica quanto da Terra, lá dentro, né? O livro é uma dimensão diferente, né? E aí você consegue entrar ou sair dele. Mas se você fica muito tempo lá, você acaba ficando preso como uma história do Legendário. O ponto que, por algum motivo, ele conseguiu ser preso dentro do próprio livro. Tipo, como que você consegue ficar preso dentro do seu próprio livro, né? Menina, você é muito burra, menina, muito burra. Será que você não se toca, não? É uma coisa tão fácil. Eu não sou burra. É muito burra. Mas tá bom. E aí, ele provavelmente ficou muito tempo lá e aí acabou se transformando em um personagem, né, de desenho. E aí, de lenda, né, no caso, virou um personagem, né, místico, assim. E aí veio o problema. Pra ele sair, ele precisava da chama do dragão. E aí que tá. A única pessoa que tem a chama do dragão mesmo, assim, o suficiente pra tirar de lá é a Bloom. E ele promete pra Celina, que acabou encontrando no livro dele, que ia dar todos os poderes que ela queria, que a Eudora não dava pra ela, se ela ajudasse ele a fugir do livro, né, do Legendário. Ela então vai atrás, consegue pegar essa magia, uma fagulha, né, da chama do dragão da Bloom e usa pra tirar ele de lá. Ele logo trai ela, ele prende as Trix dentro do Legendário e corre pra tentar pegar a Celina. Ele acaba encontrando com as Winx, ele joga um feitiço dele, que é o feitiço mais poderoso que a gente vê até hoje, né, na série, um dos, né, que ele simplesmente desativa a magia em toda a dimensão mágica. Menos as Winx, porque elas têm a chama do dragão agora, elas já estão do Bloomix. E aí eles lutam, a Bloom entra no Legendário, o burro entra atrás, indo atrás dela, pega uma caixa lá e prende ele na caixa. E aí dá pro Rumpelstiltskin em troca da chave pro Legendário e fecha o Legendário pra sempre. Que é ridículo, gente, desculpa. O cara é mó fodão e tal e simplesmente perde assim. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Ora, tenha santa paciência. Nossa, os vilões das temporadas mais recentes são muito ruins, cara. Muito, muito ruins mesmo. Mas tá bom, né? Inclusive, muita gente pensa que ele tem a chama do dragão. Porque na hora que ele tá batendo de frente com a Bloom, ele fala, né? Eu também tenho a chama do dragão. Mas aí é que tá. Ele consegue a chama do dragão porque a Celina usa a chama do dragão pra tirar ele do Legendário. Nenhum momento fala que ele tem a chama do dragão igual a Bloom. Nenhum momento fala que ele tem a chama do dragão. Porque se ele já tinha a chama do dragão, era só ele sair da porra do Legendário. Ele não precisaria da Celina ir lá e pegar a chama do dragão e tirar ele, gente. Vamos pensar um pouco. Não precisava. Ele só fala isso porque ele tá com a chama do dragão, porque a Celina usou a chama pra tirar ele de lá. E aí ele pegou um pouquinho. Não foi por causa disso, gente, que ele já tinha a chama do dragão. Senão ele
já saía. Não faz sentido. Eu sei que muita coisa não faz sentido aqui, mas vocês entenderam, né? Realmente não faz sentido. Não faz sentido. Então tá, bora pro top 3 agora, né? Que só tem um personagem, e é um personagem que eu não concordo, que não devia estar aqui, porque é uma bosta, é um lixo. Nossa, top 3 é simplesmente a Kalshara. Sim, a Kalshara, ela fez muitos pontos por algum motivo, mas tá bom, né? O que a gente pode dizer sobre a Kalshara? A Kalshara era uma fada que estudava em Alfea junto com a diretora Faragonda. Aparentemente, a diretora Faragonda tem centenas e centenas de anos, né? O que acontece é que a Kalshara também teria centenas de anos. Ou seja, a Kalshara já tá por aí rondando, fazendo o que ela tá fazendo há centenas de anos, e ninguém se importou em ir lá para ela ou fazer alguma coisa, né? Ah, tá bom. É lógica de Winx, né? A Kalshara, ela queria poder. Ela sempre foi doida por poder. Aquele genérico de sempre. Então, ela foi até a fonte de poder dos animais encantados, né? Aí ele foi lá na magia selvagem e ela acabou se usando essa magia selvagem e ela virou uma fada mutante. E aí os poderes dela agora são mudar de forma. Eles falam como se esse poder de mudar de forma fosse incrível, mas o Dumbo morreu e ele tinha esses poderes e ele era forte, mas não era tanto, né, também. E a Kalshara só vira tipo 4 ou 5 animaizinhos e só um é legal, porque é um dragão. O resto é tudo meio bosta, sabe? E de pássaro também, ela é de pássaro legal, mas, né? Por algum motivo ela consegue derrubar as Winx quando elas estão com Bloomix e ganha delas por algum motivo, sendo que ela, né, não tem nada, ela só tem magia selvagem, né? E depois ela forçou o irmão dela, o Brafilhos, a também virar um mutante. Eles então começam a roubar todos os animais encantados que tem, porque de acordo com eles tem algum animal que tem o poder supremo dos animais encantados. Eles vão atrás desses animais encantados, pipopopó, eles ficam prendendo, as Winx soltam, eles prendem as Winx soltam, eles prendem as Winx soltam, até que no final o Brafilhos, ele consegue sim pegar esse poder supremo dos animais encantados e acaba tentando invocar para ajudar eles os animais encantados mais poderosos que existem. E quem vem junto com isso? As Trix. Elas então sequestram o Brafilhos. No final, os animais encantados se vingam dela, atacando ela num poço basicamente, e ela meio que morre lá dentro. E o Brafilhos fica com os animais encantados. O Brafilhos vai embora lá, gente, com eles. Ela basicamente não faz muita coisa durante a temporada. Ela tem poderes de fada, mas a gente não vê ela transformar real. Ela não usa muitos poderes reais, entendeu? Tipo, ela só pega alguns e taca alguns raiozinhos vermelhos. É só isso, gente. Ela é chata. Ela é bem fraquinha. E ela é meio burra também, porque nenhum plano dela dá certo. Eu sei que essa temporada, ela é focada em ser uma temporada boba, sabe? Uma temporada mais besta. Por isso que eles dois, né, os vilões são bestas. Mas, em geral, eles pesaram a mão nela, sabe? E ela ficou meio chata, meio sem graça, assim. Inclusive... Não, eu ia falar de um negócio, vou ficar quieto. Vocês usam a imaginação, por que eu ia falar mal dela agora? Gente, é só isso que a Kalshara faz. Bora pro próximo, pro top 2, porque a Kalshara não devia estar aqui, eu trocaria ela por qualquer outro vilão, né? Mas tá bom. O top 2 é um top que tá muita gente, tá bem cheião assim, então bora! No top 2 a gente tem primeiro o Lorde Darkar, ou a Fênix Negra. O Lorde Darkar, gente, ele é um vilão que assim, quando tudo começou a existir o dragão, né, que criou tudo, que é o dragão que vem da onde vem a chama do dragão da Bloom. Só que quando existe bem, tem que existir o mal ao mesmo tempo. E aí o Lorde Darkar foi criado também ao mesmo tempo. O Lorde Darkar, ele obviamente, como todo ser do mal, ele queria sobressair ao bem e ser o maior, o fodão assim da Terra e tudo que existe lá e comandar tudo. Ele então começou a treinar as bruxas ancestrais, ou seja, ele que provavelmente começou com a bruxaria no universo de Winx, para conseguir ir atrás da chama do dragão. As bruxas conseguiram pegar a parte da chama do dragão, mas isso aí já é outra história. No final, ele ordenou que atacassem Indómino, porque é lá onde eles guardam a chama do dragão, porque ele queria entrar na dimensão do Helix, e para isso ele precisava da chama do dragão. Aparentemente, ele precisa tanto de um poder do bem puro e um do mal puro também. Então não adiantaria ele pegar a chama do dragão, tipo, misturar com mal, coisa assim. Ele precisava da chama pura para poder entrar no Helix. Não, precisa do Codex e da chama, ele precisa da chama e do Codex pra abrir. Ele foi até lá, rolou esse ataque, essa invasão, porém em algum momento ele acabou sendo preso e perdeu. Ele acabou dormindo, né, assim, um sono, por 16 anos, na verdade 17 mais ou menos, né, porque a segunda temporada, uns 17 anos, e aí ele acordou. E por causa disso, ele agora tá querendo,
conseguir o plano dele de dominar o mundo e pipipopopó, como sempre. Ele então vai atrás de conseguir a chama do dragão, ele manda aquele clone do professor Avalon que eu falei, que é o Keborg, né? E ele se une com as Trix também, prometendo dar poder pra elas. Ele então começa a ir atrás das partes do Codex, que estava dividido em umas 4 partes mais ou menos. Ele pega todas as partes do Codex, ele também consegue transformar a Bloom na Dark Bloom e ela fica do mal. E aí ele junto com as Trix e a Bloom vão até o Helix, onde a Bloom começa a fazer o encantamento pra conseguir abrir o portão pra pegar o poder lá que ele quer, o poder supremo. É sempre poder supremo, gente. Ai, meu Deus. O acontece que no final ele trai as Trix atrapalham ele na hora de conseguir pegar o poder, as Winx acabam com ele, trazem a Bloom de volta e a Bloom junta com as Winx de novo e ele perde. Basicamente, ele só perde, gente, no final. Mas ele é um vilão interessante, é da hora. Bom ver, assim, que se não fosse por ele, todo mundo, tipo, não ia ter Winx, tá ligado? Porque ele que começou com toda essa coisa de bora ficar roubando poder, bora atrás do poder supremo e coisa assim, né? É da hora, é da hora. Em questão de poderes, design e tal, ele é um dos personagens mais bem feitos. Cara, ele é muito, muito da hora. Ele virando uma fênix é muito legal, muito, muito legal. E ele também consegue fazer clones das pessoas, né? Igual ele faz com o Avalon. Ele conseguiu transformar a Bloom, né, na Bloom do mal, colocando magia negra nela, né? Ele consegue jogar raios de energia, escudos, coisas desse tipo, né? E ele também consegue criar, invocar, controlar, manipular e assim vai qualquer coisa que seja de tipo de escuridão, trevas, essas coisas meio genéricas assim, né? Ele é basicamente o oposto completo da chama do dragão, por isso que os dois não se bicam, diferente das estrelas d'água, que são neutras a ele e a chama do dragão. Na versão da 4Kids falam que ele tem a chama negra, inclusive, que eu acho o nome até daorinha, que podiam ter colocado no original também assim, né? Mas tá bom, ele consegue absorver magia, e principalmente magia de fada, e ele aparentemente é meio imune de fada também, um pouquinho imune a ela. Mas no final ele tá uma porrada das Winx, né? Então não faz muito sentido esse poder dele. Junto com ele, a gente tem Tritanos, que eu não concordo, eu não colocaria ele tão alto aqui nessa lista, né? Mas o Tritanos, ele é o vilão da 5ª temporada. Durante a 5ª temporada, o Tritanos, que era o príncipe, né? Ele é o príncipe de Andros, que é o planeta da Isha, mas Andros tem 2 monarquias. Tem a de cima da Terra, que é a da Isha, e a de baixo, que é a da Tressa, da Ligia e do Netuno. Tinha o irmão dele, o Nereus, e ele que iam ser coroados para seus próximos herdeiros. Só que ninguém gostava do Tritanos e achava ele esquisitão e tal, porque o Tritanos sempre foi uma pessoa ruim. Então eles decidiram coroar o Nereus e não o Tritanos. No dia da coroação, o Tritanos ficou com tanta raiva, tanto ódio, que ele quis matar o Nereus. Não deu certo e ele foi preso, e na prisão ele conhece as Trix. As Trix ajudam ele a absorver poluição e ele vira um monstro mutante e sai por aí quebrando tudo. Agora ele quer entrar no Oceano Infinito para ir até o trono do Imperador, sentar lá e se tornar um novo Imperador dos Mares e comandar tudo. Basicamente ele fica pegando o poder da poluição para poder se transformar nessa forma dele bizarra e consegue prender a Daphne. Ele então consegue, torturando a Daphne, fazer ela falar onde fica a fonte de Sarwenix. Ele vai lá no Lago Rocalut, quebra essa fonte pra Daphne não conseguir mais se defender e rouba os poderes Sarwenix da Daphne, dá pra ele e pras Trix, dando a transformação Dark Sarwenix pras Trix também. Ele entra lá no Oceano Infinito, mas os pés, né, do trono do Imperador estão quebrados, então ele começa a pegar os pilares do equilíbrio e começa a tentar colocar lá para ser os novos pilares do trono dele. No final, ele consegue fazer isso e ele vira um novo Imperador, mas acaba sendo derrotado pelas Winx no final de qualquer jeito. Ele também fica doido e tenta matar a Ice. Ele tinha um caso com a Ice, tipo, eles eram bem namoradinhos e as outras, a Darcy Storm, estavam falando, ó, isso vai dar merda, ele vai trair a gente, ele vai largar a gente, porque sempre é assim. E a Ice não ouviu e no final foi o que aconteceu. Não dá pra saber se ele ficou doidão porque ele tava com muito poder e por isso ele só saiu atacando a Ice, ou se ele realmente planejava trair a Ice de qualquer jeito no final, mas é o que acontece. No filme, ele aparece também, no último filme, e eles precisam achar uma pérola que é mais forte que o poder do Imperador, mas só o Imperador sabe onde tá. Então eles sacrificam o Sky e traz ele de volta e pra ir pegar essa pérola. Quem queria essa pérola era a Politeia, que depois eu vou falar dela aqui também. A Politeia, então, ela consegue pegar a pérola, ela trai todo mundo, começa a controlar, né, todo mundo, as Trix e o Tritanos, e eles lutam contra as Winx, mas as Winx ganham dela de qualquer jeito no final. Ele é um vilão da hora até, ele é legal, mas não é tão poderoso a ponto de estar aqui nessa lista. O máximo que ele conseguia era porque ele roubava o poder dos outros, mas ele em si não tinha poder, entendeu? Tanto que no filme mesmo ele não faz muita coisa. A única que perde pra ele mesmo é a... Como é que fala?
Ai, gente, esqueci o nome, a Omnia, porque, né, ela é uma porta também, né? Mas tá bom. Junto com ele, a gente tem as Trix. E as Trix eu nem preciso falar, né, sobre ou o que elas fazem, o que elas são. As Trix, elas são 3 bruxas que elas são, como é que fala? Descendentes diretas das bruxas ancestrais, que foram as que começaram com a bruxaria e que foram amando do Lorde Dakar. E elas queriam a chama do dragão para elas também, né? Para poder controlar o mundo e tal, né? E elas ajudaram a atacar Domino. Mas não foi a única coisa que elas fizeram. Elas ficaram no final presas dentro da dimensão lá de Obsidian, que é uma dimensão do mal e tal, onde todo mundo de Domino foi parar. E no final do primeiro filme, elas são libertas, né? E, inclusive tem a Mandrágora lá, que é uma minionzinha delas que obedece mas ela também não tem muita importância não, tá? Elas saem e aí no segundo filme elas vão atrás de pegar o poder da Bloom e elas acabam se fundindo com as Trix e usam os poderes dela pra, como é que fala? Das Trix pra conseguir lutar, né? O corpo das Trix, mas no final elas perdem de qualquer jeito. As Trix já durante as temporadas, né, elas são ditas como descendentes delas, mas nenhum lugar fala que as 3 bruxas ancestrais são realmente irmãs de sangue, ou seja, elas são descendentes, mas não são irmãs. As Trix, elas são irmãs de Coven. As bruxas, normalmente, quando se juntam em grupos, elas fazem um Coven, né? E aí, as Trix são irmãs de Coven, porque quem é do seu Coven é a sua irmã. Então, entendeu, né? É por isso que elas chamam de irmãs, mas irmãs, elas não são. A gente aprende também que a Ice, ela vem de um planeta chamado Diamond, que era um planeta de cristais e joias e coisas do tipo, e ela é a princesa de lá, e ela tinha uma irmã mais nova que eu não lembro o nome. Acontece que uma bruxa chamada Bruxa Xamã atacou lá, e transformou a irmã dela numa raposa e congelou o lugar inteiro. Aí a Ice se transformou na bruxa do gelo e tá procurando o maior poder que tem possível para conseguir descongelar e salvar Diamond, né? Isso aparece na 8ª temporada. Porém, ela nunca consegue e o desenho acaba sem ela conseguir salvar a irmã dela ou o planeta dela, infelizmente. As outras, a Darcy e a Storm, a gente nunca sabe a história delas, né? O passado delas, nem nada, mas tá bom, né? A Ice, como eu falei, ela tem poderes de gelo. A Storm, ela tem poderes de tempestade, ventos, raios, eletricidade, coisa do tipo. E a Darcy, ela tem poderes mentais. Ela consegue também jogar magia negra, se multiplicar, fazer clone, deixar a pessoa confusa, hipnotizar e assim vai. Ela teleporta também, fica invisível, muita coisa. A Darcy pra mim é a melhor bruxa que tem, tá? Durante as temporadas, na primeira elas pegam a chama do dragão da Bloom, fazem um exército e tal, mas perdem. Na segunda, eu falei, elas se aliam com o Lorde Dakar, mas são traídas por ele no final. Na terceira temporada, elas se aliam com o Valtor, elas fogem da dimensão Ômega e soltam o Valtor, e elas se aliam com ele, mas no final elas acabam perdendo também, e o Valtor também. Na 4ª temporada elas não aparecem, mas no final do primeiro filme elas aparecem, eu falei, com as bruxas ancestrais. No segundo filme elas são possuídas por ele. No terceiro eu falei que na parte do Tritanos, elas estão com Tritanos. Na 5ª temporada eu falei também, elas já estão com Tritanos. Na 6ª elas se juntam com a Selina, porque a Selina consegue invocar os monstros do Legendário, igual eu falei, né, que tem o Legendário do Acheron, mas no final elas acabam presas no Legendário. E na 7ª temporada eu também já falei, porque o Grafirius tira elas de dentro do Legendário com os animais encantados dela. Porém, no último episódio elas sacrificam eles, se fundem com eles pra conseguir ficar mais fortes e lutar com as Winx, mas elas perdem de qualquer jeito. Ninguém nunca passou a perna nas Trix. Na 8ª temporada, o Voltor volta e traz elas de volta, mas elas ficam escravas deles porque elas têm a marca dele, não conseguem fugir e tem que ficar obedecendo as ordens dele, de ir atrás de todos os pedaços da Estrela Cadente para poder fazer um pedido. Acontece que no final as Winx conseguem tirar essa marca delas e elas entregam as partes da estrela para as Winx para ajudar elas e vão embora livres, meio que fazendo trégua entre elas. As Trix são as vilãs que mais aparecem no desenho, tá? São as mais recorrentes, mas infelizmente ficam sempre nesse loop de vilão novo, elas são subordinadas, elas são traídas, elas perdem, vilão novo, subordinadas, traídas, perdem e assim vai. Agora, bora pra uma menção honrosa de uma vilã que não tá na lista, né, assim, com poderes e tal, mas que é muito foda, que é a Politeia. Antes, né, da 5ª temporada, tudo, a gente tinha a Daphne, que era a ninfa de Syrinx. Ela protegia a transformação de Syrinx e Domino, né, e também fala da chama do dragão. As 3 bruxas ancestrais tentaram pegar esse poder dela, pegar um poder ancião e muito forte. E aí a Daphne sozinha começou a bater de frente com as 3 bruxas e precisou da ajuda da Politeia. A Politeia é do mal, ela é ruim, uma pessoa ruim. E ela se recusou a ajudar as Trix. As Trix não, oh meu Deus, a Daphne. E acabou que isso resultou com as bruxas conseguirem
conseguiram colocar uma maldição na transformação de Sarenix. Essa maldição transformou a Politeia em um monstro e ela fica no Oceano Infinito vagando em uma caverna. As Trix vão lá durante a 5ª temporada e roubam os poderes dela, né? No caso, a Darcy e a Stormy, e ela fica lá. No final da temporada, a Bloom quebra a maldição de Sarenix e no 3º filme a Politeia volta como um fantasma. Estranho que a Politeia é uma fada, mas ela fala que ela é uma bruxa agora, por algum motivo. A Politeia, mas então ela tá presa dentro do trono do Imperador e precisa da pérola pra conseguir tirar ela de lá de dentro. E aí que ela fala para as Trix trazerem o Tritanos de volta de Oblivion, que é onde ele tá preso, porque ele é o Imperador. E só o Imperador consegue saber onde tá essa pérola. Eles vão atrás da pérola, conseguem a pérola, mas no final ela trai as Trix e começa a controlar a mente do Tritanos e das Trix e ataca as Winx. No final ela perde de qualquer jeito, mas ela é uma vilã muito legal, ela é bem memorável. E se você quiser saber mais desse filme, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre, então passa lá, porque esse filme é bem ruinzinho, mas ela é a única coisa boa do filme de verdade. Agora sim, bora pro top 1, porque esse vídeo já tá enorme. No top 1, a gente começa com o Valtor. O que é o Valtor? Quando as bruxas ancestrais foram atrás da chama do dragão por ordens do Lorde Darkar, elas encontraram uma fagulha da chama e moldaram essa chama em um ser, uma pessoa fundida com a maldade. E nasceu o Valtor. Ele é um monstro, mas ele se esconde atrás da forma de humano lindo dele, e que parece o Jill do Jojo, mas tá bom. E ele tem a chama do dragão igual a Bloom. Por isso, a única coisa que conseguia enfraquecer ele é as estrelas d'água. Você tem a chama do dragão, o completo oposto à chama do dragão é a chama negra do Lorde Darkar e vice-versa, e as estrelas d'água é neutro, então elas deixam os dois fracos. No caso, elas usam essas estrelas d'água para deixar ele mais fraco e conseguir derrotar ele, mas ele não morre de vez, a essência dele continua por aí como poeira cósmica. E na 8ª temporada, como eu falei, o Obscurion encontra essa essência e traz ele de volta com um corpo físico. E aí o Valtor começa a roubar a energia das estrelas para ganhar poder de novo. Quando o Obscurion ele é derrotado e fica do bem de novo, ele traz as Trix de volta e bota elas para ir atrás da estrela, porque a estrela é puro bem e ele é puro mal, então ele não consegue nem entrar em contato com a estrela para conseguir fazer o pedido, porque o pedido que você vai esperar essa estrela, você consegue, tipo, é 100% que você vai conseguir esse pedido, entendeu? Tipo, é confirmado que você ganha. Ele então manda as Trix irem atrás, mas no final obviamente não dá certo, as Winx conseguem, pegam os poderes e derrotam ele de vez, e aí acaba por aí a história do Valtor. O Valtor, pelo menos na 3ª temporada, ele é muito mais inteligente que a maioria dos vilões. Ele, além de atacar as Winx e mandar os Minions fazer as coisas, ele também começa a destabilizar os reinos delas, né? Ele faz Andros entrar em colapso com o portal da dimensão Ômega explodindo, ele faz a Cassandra e a Quimera virarem as novas rainhas e princesas de Solaria, ele consegue também fazer a Diaspora e o Sky ficarem juntos, né? E aí destabiliza a Bloom também e Heraklion toda, e assim vai. Ele ataca em vários pontos, ele transforma a Faragonda em uma árvore, né? E por ter a chama do dragão misturado com a maldade, os poderes deles são extremamente fortes. A única que conseguia realmente bater de frente com ele era a Bloom, e mesmo assim a Bloom sofria pra conseguir bater de frente com ele, hein? Sofria. Até porque a única transformação que bate de frente com ele, porque consegue ganhar dele, é o Ancient Chicks, e o Ancient Chicks da Bloom tava, como é que fala? Incompleto, né? Então meio que precisava disso. Mas esse é o nosso querido Valtor, né? O Lorde do Mal. Então bora pro outro que tá nesse top 1, as bruxas ancestrais. Eu falei das bruxas ancestrais aqui já, falei bastante da história delas, né? E que elas são ancestrais das Trix. Então não tem muito o que falar, gente. Eu já expliquei sobre a história delas antes, explicando sobre a história das Trix também e dos outros. A única coisa é que elas são um pouco mal aproveitadas, sendo que porque elas aparecem pouco, entendeu? Presentes no desenho, né? Elas aparecem de tempos em tempos assim e perdem, assim. Elas têm feitos grandes, tal, mas como vilãs, elas só são vilãs mesmo em um filme, né? E perdem nesse filme, por exemplo, no Believix. Então tá, bora pro próximo que eu já expliquei delas. Bora pro Ogron, que é o líder dos bruxos do Círculo Negro. Como eu já falei, os bruxos do Círculo Negro, eles caçavam fadas, né? E as fadas da terra roubavam a magia delas, arrancavam as asas dela e prenderam elas em Tir na Nog, né? No final da temporada, essas fadas saem e querem vingança deles. Só que como todo mundo na Terra tá acreditando muito nas fadas, né? Eles começam a ficar fracos, porque o poder deles diminui conforme as pessoas acreditam em fadas. Ele tem o líder, né? E ele tem poderes, assim, os mais fortes entre todos eles. Ele absorve a
os ataques, né? Então quanto mais você bate nele, mais ele consegue te revidar mais forte, né? Ele absorve o dano, igual o semblante da Yang em Ruby, se você já assistiu. Ele também consegue tacar raio de energia, teleportar, fazer escudos, blibobó, todas as coisas que normalmente a galera consegue fazer mesmo, né? E ele é um dos criadores do Círculo Negro, né? Ele consegue, né, fazer de tudo. Ele é o mais da hora. Ele também é extremamente inteligente, ele tem uns planos bons e tal, mas ele acabou que deu azar de bater de frente com as Winx, né? Até porque eles conseguiram derrotar todas as fadas da Terra sozinhos, né? Só sobrou a Roxy. Então meio que isso mostra como ele é um bom líder, né? Como ele é bom no que faz, assim, como ele sabe o que ele faz. Mas é isso. Esses são todos os vilões de Winx. Eu sei que tem alguns que não apareceram, tipo a Celina, porque o livro não considera a Celina como uma vilã, porque no final ela ficou do bem. E esse vídeo tá enorme. E eu queria falar que provavelmente quando você tá vendo esse vídeo já vão estar liberado super membros, né? Os membros do canal. E eu juro, eu tentei botar o valor mais baixo possível, mas a galera que é membro do canal vão poder ver os vídeos antes, o nome vão aparecer aqui no começo e no final do vídeo também, e eles vão também conseguir falar comigo, vão ter acesso ao grupo no WhatsApp comigo também, quando eu for gravar alguma gameplay, algum jogo, alguma coisa, vão poder participar, além de que as suas sugestões de vídeos tem 90% de chance de virar um vídeo real, né? É isso, eu espero que vocês gostem, qualquer coisa, botem nos comentários aí, né, outros temas de vídeos que eu vou tentar trazer aqui pra vocês também, lembrando que vai ser outros vídeos sobre vilões aí, durante alguns próximos dias. Eu sou o Steve e falou!